Então a gente, dessa reunião, a gente leu 2 capítulos, né, para essa reunião. A Uhum. introdução e o capítulo 1 do livro do Vicente Ferreira da Silva. Deixa eu ver aqui. No ponto, como eu não tenho muito tempo, o que eu fiz foi pegar o texto e fazer umas marcações tentando resumir qual é a informação mais importante Então, do. enquanto eu estava lendo no celular, eu pensei em fazer isso, mas no PDF eu não sabia como botar a marcaçãozinha, então eu não marquei. Senão eu É, teria feito. peraí, o Espírito entrou. E aí, Espírito, tudo bem? Alô, Espírito? Boa tarde. Boa tarde, Tá. tudo bem? Beleza? Esse aí, quem tá na cal junto com a gente é o Cauã. Ele é um aluno que estuda lá na escola que eu sou inspetor. E aí, praticamente, eu passei o livro para ele, disse que era pela introdução e o capítulo 1, e ele topou para conhecer o que é lógica matemática. Ele está aqui participando da reunião de hoje. Ah, Cauã, é isso aí. Iniciativa totalmente apoiada. Valeu, prazer em conhecê-lo. Aí, Igualmente. aí eu estava explicando para ele o que é um grupo de estudos, porque como eu estava explicando para ele antes, eu pensava que seria uma aula. Aí eu expliquei que não é uma aula, é um grupo de estudos, que a gente lê o mesmo texto, e aí o objetivo do grupo é a gente debater interpretações sobre o texto, para que nesse debate a gente melhore as nossas interpretações sobre o texto em si. Então é uma atividade mesmo, não é uma passividade. Então, diferente de uma aula em que o aluno assiste alguém que tem propriedade naquele assunto, aqui no grupo a proposta é o contrário. É ele ler o mesmo conteúdo da mesma fonte que a gente e também ser, de uma certa maneira, possuidor do conteúdo para entrar em debate com a gente. Beleza. Para a reunião de hoje, eu recomendei a leitura da introdução e do capítulo 1. O Cauã estava falando que queria fazer as marcações pelo celular. É, eu, eu fiz essas marcações pelo celular, na verdade. Estava lá no trabalho, e aí eu estava fazendo essas Hum, marcações lá no trabalho, enquanto eu lia. Isso aqui eu fiz no Adobe. No Adobe você baixa o aplicativo Adobe no celular, cria um login, né, um perfil, hum, e aí entendi. você aperta aqui na borda qualquer lugar na tela, da verdade, mas como eu escolhi a borda da tela, né? A borda do texto, por exemplo, a margem do texto, por exemplo. Aí você segura, aí vai aparecer uma pequena janela e você coloca observação. Aí foi isso que eu fiz. Então, eu tentei sintetizar as informações que eu achei mais interessantes do texto e mais úteis por meio dessas observações aqui. Por exemplo, esse primeiro parágrafo, para mim, de informação mais interessante foi a explicação do termo matemática no nome lógico matemática. Hum, também achei Porque. Oi? Também achei bem interessante esse ponto. Menciona que todos os capítulos do livro, segundo os quais a lógica clássica se achava dividida, sofreram críticas, modelações e ampliações. Tanto na teoria dos termos, tal, as conhecidas aplicações lógicas do passado. Lógica matemática é o nome que designa essa nova lógica. Seriam essas remodelações e ampliações. Achei bem interessante essa definição, que basicamente o livro vai retratar sobre essa nova lógica. É o que eu entendi.
Isso, exatamente. Você entendeu super bem, é isso mesmo. E o que eu achei interessante é que lógica matemática poderia sugerir a você que seria uma lógica com métodos matemáticos. E aí o que Uhum. o Vicente pontua é que a palavra matemática não implica, nesse caso, a intromissão da matemática, como é comumente compreendida no método da disciplina, lógica, mas simplesmente sublinha a precisão e a clareza com que são estabelecidas as verdades nesta nova fase de desenvolvimento da lógica. Então, é matemática no sentido da clareza e precisão que a matemática tem, e não porque você vai usar métodos matemáticos para estudar lógica. Não necessariamente que você vai usar os números para assim. Isso, e isso vai reaparecer no texto, que é a concepção de matemática como quantidades e medidas, né? Que aparece aí, métricas e quantidades, ele vai falar depois. Hum. Apesar que hoje em dia nós podemos falar de lógica matemática nesse sentido de aplicações de métodos matemáticos à lógica. A gente É. pode usar. Faz sentido falar de lógica matemática nesse sentido hoje em dia. E aqui no parágrafo seguinte, ele fala que a relação entre a matemática e a lógica é da ordem genética. Por que que isso aqui é interessante? Porque esse livro ele vai expor uma doutrina das relações, ou uma teoria das relações. E essa teoria das relações você vai descobrir que relação é um termo muito lato em que praticamente qualquer coisa está em relação com qualquer outra coisa. Hum. Duas pessoas, por exemplo, você está numa relação com João Paulo, de os dois são da mesma escola. Então, João Paulo é da mesma escola que Cauã. É da mesma escola é uma relação. E Você você, mencionou que em tudo há uma relação. Para pensar, vamos supor, você e alguma pessoa que você nunca nem viu na vida na rua, algum desconhecido. Você pensa que você não tem relação com ele, mas você tem, de uma certa forma, relação de desconhecido. tal É uma relação. pessoa é desconhecida para tal pessoa. Isso é uma relação. Essa, Até quando não exatamente, a tem relação, relação. tem relação. Oi, desculpa, pode falar? Até quando não tem, de uma certa forma, relação, tem relação. Isso. Então, aqui nessa lógica vai tratar de uma teoria das relações, exatamente relação nesse sentido lato, como qualquer coisa que Hum. liga dois indivíduos ou dois objetos. Hum. E aí por isso que ele tem que colocar que a lógica matemática tem uma relação de ordem genética, porque não é uma mera relação, é uma relação de, como pode dizer, de relação de pai e filho. Eu esqueci o nome que se dá, de paternidade. Por isso que tem uma relação de ordem genética, de ancestralidade. Por isso que ele fala que a lógica constitui a primeira etapa na construção dedutiva da matemática. Então, nessa visão aqui, o que é a ordem genética? É que a lógica deriva a matemática. Hum. Por isso que ele colocou de ordem genética, porque um é como uma espécie de ancestral da outra, algo desse gênero, entendeu? É como Genética se fosse não. aquela árvore genética e a lógica constitui, deriva dela. Na verdade, a analogia que você pegou, eu concordo. Pensa em uma árvore genética. A lógica estaria embaixo e a matemática seria uma das suas ramificações. Uhum. Porque é por isso que a lógica constitui a primeira etapa na Sim. construção dedutiva da matemática. Interessante justamente que você é mencionado sobre, na matemática, relações quantitativas, métricas. Coloca no parágrafo abaixo que vai mencionar sobre isso. Não necessariamente vai esclarecer sobre isso, sobre quantitativa, métrica, e sim vai visar unicamente em esclarecer e estudar os primeiros instrumentos da mente, seria termos, proposições, a lógica em si. Isso. A lógica vai
estudar sobre esses instrumentos da mente mesmo. Só que isso Uhum. aqui é interessante, essa concepção de matemática como... Claro que não está explícito, né? Mas aqui é como se fosse um tipo de explicação. Entretanto, a lógica matemática não procura estabelecer relações quantitativas ou métricas, como talvez faria a matemática, acredito que é o que ele está dizendo aqui. Que forma Hum. os fundos da matemática, que é a fundação da matemática. Mas, É, em tese seria basicamente isso. só que eu pontuei isso porque as relações, você tem relações matemáticas atualmente que não são de ordem quantitativa ou métrica. Hum. Por exemplo, topologia. Topologia é a área da matemática que estuda as relações espaciais, não levando em consideração é, medida, ou seja, quantidades. Mas pensa, aí menciona sobre que forma o fundo das matemáticas, é como se fosse aquela árvore genealógica. Talvez essa quantitativa métrica é uma das ramificações iniciais que daí vai para essa outra parte da matemática. É Pode justamente ser, isso que eu quis dizer. Seria como pode se fosse uma ser, das ramificações iniciais. pode ser, pode ser. Verdade. Tá bom, aí tá claro o que vem disso desse parágrafo, que é que não procura estabelecer em relação a isso, esse instrumento mental, instrumento da mente. Seria termos, proposições. Vai puxar, eu diria que então mais pro lado da lógica do que da matemática. Isso daqui tem uma concepção meio. Eu sei que esse termo é novo, mas psicologista da lógica. É psicologista. É entender a lógica como fundada em noções que vêm da psique ou da mente. Hum, Então, a lógica estudaria, de uma certa maneira, alguns elementos da mente, ou seria um instrumento para alguns elementos da mente. Então, tem um certo quê de hum, psicologismo. Então, né, não é. Quer dizer, isso aqui é uma tese, uma escola filosófica que o autor está se inserindo, na verdade, eu acho. hum. Agora, eu já vi um problema aqui. Tipo, quando a nota é muito grande, ele não mostra. Putz, Deixa eu ver. agora mostra. Porque tá numa leitura. Praticamente o que a gente falou. Hum, E aqui ele fala, praticamente, no meu entender, que lógica clássica e lógica moderna se identifica por ter o mesmo escopo, mas se diferencia pelo método. Então, qual é o escopo da lógica clássica e lógica moderna? É justamente esses instrumentos mentais. Estudar aqueles primeiros instrumentos mentais do termo. Então, tanto a lógica clássica como a lógica moderna vai falar sobre termos, proposições e etc. uhum. E aqui, nesse outro parágrafo, ele vai falar que a lógica aristotélica ela vai partir de pressupostos metafísicos. Aí uma questão pessoal que eu tive foi que será que é só a lógica aristotélica que parte de pressupostos metafísicos? Ou será que isso é constitutivo de qualquer elaboração de uma lógica? Ou seja, qualquer lógica que você tentar elaborar, você vai ter que partir de pressupostos metafísicos. Não está muito claro o que é pressupostos metafísicos ainda no texto. No texto não, Eu foi ainda alguém. tô com uma dúvida inicial, que seria aristotélica. Ele vai ensinar o que é lógica aristotélica. Basicamente, lógica aristotélica é uma lógica que é também chamada lógica silogística, em que o seu estudo vem da relação de sujeito e predicado. No capítulo 2 ele vai começar a falar sobre isso já. Por isso que ele está Entendi. falando assim, com efeito, quem não percebe a forma lógica universal sujeito e predicado
o reflexo de uma visão do mundo na qual a realidade se resolve em substâncias e atributos. Então, Hum, por que ele está citando isso? Porque a lógica aristotélica ela é um estudo justamente da relação entre sujeito e predicado. Você tem duas premissas, né, com sujeito e predicado, e tem uma conclusão com sujeito e predicado. E a depender das premissas que você utiliza, por exemplo, se é um todo homem mortal, por exemplo, que eu dei na escola, né? Todo homem mortal tem a estrutura sujeito e predicado. O homem é o sujeito e o predicado é o mortal. Sócrates é mortal, também tem estrutura sujeito e predicado. hum, Sócrates é sujeito e é mortal é predicado. Não, Sócrates é homem, desculpa. Logo, a conclusão, Sócrates é mortal, também está sendo dada em sujeito e predicado. E aí o estudo da lógica aristotélica vai ser justamente as leis de passagem de predicados para determinados sujeitos. Ou seja, o predicado que foi atribuído ao homem se tornou um predicado atribuído a Sócrates, hum, porque era todo homem mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, teve uma transferência do predicado mortal do homem para o Sócrates. do mortal pro homem, daí pro Sócrates. Isso. Hum, eu acho que entendi. Depois ele vai explicar um pouco mais, só que já rejeitando isso. Já rejeitando. Hum, E aqui ele expõe, de uma certa maneira, um resumo do projeto de uma escola de filosofia que foi chamada de empirismo lógico ou positivismo lógico, que é destruir quanto possível esses pressupostos metafísicos. Não ter por diretriz na confecção de novos moldes e das novas leis, senão a experiência cotidiana, eis o espírito que domina a nova lógica. Então você vai tentar formar uma nova lógica que somente vai tentar partir da experiência cotidiana e não de um pressuposto metafísico tal como a lógica aristotélica. Esse aqui é um projeto do empirismo lógico, praticamente. hum, hum. E aqui nesse trecho aqui, praticamente ele falou que até mesmo Hegel assumiu o mesmo substrato da lógica aristotélica. Ele faz essa menção porque na história da filosofia dizem que Hegel tem uma nova concepção de lógica. Só que, por exemplo, na visão do Russell, essa visão que o Hegel tem da lógica é de cunho aristotélico, divide o mesmo fundamento da lógica tradicional. Oi, cortou o que você falou. Não, eu tô lendo e tentando raciocinar mesmo. Isso aqui só vai ter como você ter um entendimento se você ter pelo menos lido alguma coisa que menciona essa lógica de Hegel. Hum, Tirando isso, você não vai ter muito como vislumbrar, não. Porque aqui são dois elementos que você já desconhece, que é a lógica aristotélica, você não sabe muito bem o que é, só tem uma descrição básica, mas você sabe o que é. E pior ainda, lógica de Hegel, que até mesmo os hegelianos têm dificuldade de entender. então. Basicamente, como eu havia falado na escola, essa introdução, esse primeiro capítulo, literalmente falou lógica, lógica, lógica. Em tese explicou e ao mesmo tempo não explicou a lógica que vai ser retratada no livro. Na verdade, não. A introdução, ela não visa explicar a concepção de lógica que vai defender no livro, que ele vai dizer o que o livro vai fazer. Então, Espera-se que, ao final do livro, você tenha alguma noção do que é lógica. Mas ele não...
tratou que no livro vai se passar por lógica. Ele tá falando assim da primeira gênese dessa lógica moderna, a história do surgimento dela, o que ela se identifica ou não com a lógica tradicional, mas até agora não deu nenhum elemento do que é essa lógica moderna. Realmente não dá para saber. E aí, esse parágrafo é praticamente para ele dizer que nos últimos 60 anos, né, que o livro foi publicado em 1940, então você subtrai 1940 por 60, você conta de 1880 até 1940, teve mais desenvolvimento da lógica do que nos 2000 anos anteriores a É, 1880. imagina de 1940 até hoje em dia. É o É. tweet bem avançado. Você tem computador hoje em dia. O computador tá fundado nessa nova lógica. Hum, Os computadores funcionam segundo esquemas lógicos criados por um desses autores, mais especificamente o nome dele é De Morgan, não, Gulick, que formulou um sistema de lógica em que, como pode dizer, praticamente era uma aritmética de 1 e 0, que é como os computadores se comunicam hoje em dia. Eles se comunicam a partir dessa aritmética binária de 1 e 0. sim, É a binário. linguagem computacional. E É. não só isso, também tem outras questões, como, por exemplo, a criação do, do computador hipotético, a máquina de Turing, foi para responder um problema relacionado à lógica, sobre se um determinado se dentro de um determinado programa ele consegue responder uma questão formalizada dentro desse programa com sim ou não, que é o chamado problema como pode dizer, decidibilidade. Saber que dentro de um algoritmo, dentro de uma questão formulada dentro dos moldes desse algoritmo, se ele pode responder sim ou não para todas as questões formuladas dentro desse algoritmo. Questão sem nenhuma limitação? Não, eu, na verdade, eu não sei ao certo. Estou pegando as fracas lembranças e tentando construir alguma coisa. Entendi. Só dei como diria Wittgenstein, uma figuração. Se você lê ao pé da letra, não é esse o problema. Mas eu estou dizendo de uma maneira geral. Eu não sei não, Ah, exatamente como formular. de boa. É que ele falou que nessa lógica existe uma independência entre a filosofia e a lógica, coisa que você não verifica, por exemplo, lendo lógica tradicional, que depende muito de uma base filosófica, que muda de época para época, mas depende muito de uma base filosófica. Hum, Essa aqui, teoricamente falando, ela independe. Então, você pode ser de uma escola de lógica, ou escola de filosofia, ou posso ser de outra escola de filosofia, mas a lógica que nós dois pesquisamos é mais ou menos a mesma. A gente pode hum. desenvolver a mesma lógica. Não depende das nossas bases filosóficas, o desenvolvimento dessa lógica. Tá, entendi. Que é como ele fala aqui, né? Assim como a filosofia e a religião de um físico não intervêm em suas pesquisas científicas, ou seja, se um físico é instrumentalista, se um físico da Ubanda, se um físico como pode dizer, nominalista, isso não interfere no fato do trabalho do físico em suas pesquisas científicas objetivas. O que vai mudar é a interpretação dos dados científicos, das proposições científicas que ele produzir, mas não no trabalho e dos resultados obtidos. E aí, assim como a filosofia e a religião não interferem no trabalho científico do físico,
a lógica não pode depender das opiniões do lógico sobre a natureza do universo. Basicamente diz que uma coisa não tem a ver com a outra. A filosofia, de uma certa forma, não vai atrapalhar a lógica. As opiniões relacionadas à lógica. Ela pode ajudar a desenvolver. Tipo, você pode partir de isso, não sei se o Da Silva concordaria com isso, mas, por exemplo, tem outro filósofo chamado Popper, que ele acredita que certas posições filosóficas, elas são pragmaticamente mais úteis para o desenvolvimento de teorias do que outras. Hum, Então, por exemplo, para não ficar no abstrato, se você tem uma posição filosófica que tudo na natureza é determinado, então isso vai produzir em você um projeto de pesquisa em que, dado coisas que pareçam sem explicação, você vai tentar dar uma explicação determinística a elas. E aí você vai produzir um- uma pesquisa científica que vai trazer resultados. Sendo que se você não acreditasse nesse determinismo, se as coisas poderiam ser de um jeito, elas poderiam ser de outro jeito, e não tem lei universal nenhuma que garanta que um evento posterior esteja ligado a um evento anterior, esse tipo de pesquisa você não iria fazer. Então, justamente, a filosofia, ou como menciona ali, talvez a religião, ela pode ser um incentivo, pode dar uma ajuda, porém não vai intervir, não vai interceptar a lógica. A lógica, ela É, é independente da filosofia, como menciona isso. ali. Os resultados que você obter não vão ser interferidos por conta disso, né? Mas vai ter uma ajudinha ali. Entendi. Eles vão ajudar a você chegar nesses resultados, mas esses resultados, tecnicamente, são independentes, é, dessas posições. O que Uhum, quer dizer independente? Quer dizer que outras pessoas com posições diferentes de você podem chegar aos mesmos resultados. uhum, E aqui ele fala que a lógica tem uma utilidade, apesar dela não poder ser identificado com essa utilidade, que é a utilidade justamente da arte do bem pensar, que é o que o Rafael, que participa desse grupo, está interessado, né? Está interessado na lógica como um instrumento jurídico. E geralmente lógicas como um instrumento jurídico está partindo da aplicação da lógica como a arte do bem pensar. uhum. Por que uma aplicação da lógica? Por que que existe lógica jurídica? Para pegar os argumentos, vou colocar entre aspas, que eu só sei de lógica jurídica indiretamente, né, lendo no manual. Você vai pegar o argumento de defesa, comparar com o argumento do promotor, e aí, por meio de lógica mesmo, você vai ver quais são o argumento que é inválido do argumento que é válido. E caso os dois forem válidos, você vai ver qual o argumento que tem as premissas mais prováveis e qual argumento que tem as premissas menos prováveis. Hum. Então Aí é menciona sobre a lógica não ser uma arte de bem pensar, mas pode ser usada para ser uma arte de bem pensar. Você isso, aplicaria? isso, exatamente. Eu interpretei assim também. Porque a lógica não é sua utilidade. Porque tem gente que interpreta que a lógica é a sua utilidade, ou seja, a lógica ela é o fato da gente conseguir raciocinar bem no nosso cotidiano sobre várias questões Hum. da vida prática. Era esse pensamento que eu tinha de lógica, você conseguir raciocinar, raciocinar logicamente, vamos fazer, raciocinar em geral mesmo, é isso que eu tinha como base de lógica. Mas, como a Rei diz, não é, mas pode ser usado como. Isso, exatamente. A lógica não é isso.
mas ela tem essa utilidade. É só importante não identificar a lógica com essa utilidade. Aí a questão que fica é o que é a lógica se não isso. Aí eu não sei se ele responde, mas eu acho que a concepção dele é que a lógica é esse estudo abstrato sobre essas relações de necessidade entre esses instrumentos da mente, né, que ele colocou aqui, que é o termos, proposições, etc. Esse é o estudo abstrato dessas coisas. É igual a matemática. A matemática também é a mesma coisa. Tipo, o fato de você poder aplicar um mais um igual a 2 com maçãs, mamão, indo para o supermercado, etc., não faz você confundir a matemática com a sua aplicação. Isso aí que você está fazendo uma aplicação da matemática. Mas na hora que É, você for estudar a matemática em si, você vai estudar o quê? As relações abstratas entre as entidades numéricas, por exemplo. Acho que é nesse sentido que está falando isso. uhum. É que esse parágrafo vai falar que no capítulo 1 será dado algumas aplicações da lógica na filosofia, que é realmente o que ele faz, né? No capítulo 1, é muito interessante ter introdução em capítulo 1, praticamente é um livro de lógica em que a introdução e o capítulo 1 não são sobre lógica, são É, sobre filosofia. pera, você falou o quê? Que A introdução e o capítulo 1 não são sobre lógica, são sobre filosofia. filosofia em relação a ela, a lógica, certo? É, você pode Será dizer que são filosofia? concepções filosóficas que estavam desenvolvendo essa lógica. Ah, tá. Mas, por exemplo, porque a gente vai chegar nisso, né, também. Mas, por exemplo, você pode estudar lógica tranquilamente, o mesmo resultado que eu vou expor ali, e discordar das duas refutações que ele fez a respeito que a ética não pode ser uma ciência teórica e que você não pode investigar sobre a finalidade do universo. Realmente é isso que eu tava pensando. Não sabia como Por- escrever. Isso dois foram mencionados no capítulo exatamente. Por quê? Porque isso parte de pressupostos bem específicos do positivismo lógico, que é a doutrina do ciclo de Viena que ele tá usando como apoio. Você pode discordar dos pressupostos. Então você usa a mesma lógica do que ele, mas você discorda das premissas, vou falar assim. E aí você não é obrigado a aceitar a conclusão. 1. Entendi. Mas ele deixa bem claro aqui, por exemplo, nesse parágrafo, que o leitor poderá identificar no livro as partes que são de cunho filosófico e, desculpa, as partes de cunho filosófico e pessoal do conteúdo lógico. Dá para distinguir os dois. Hum, E é. aí dá para notar bem isso mesmo. Eu li a introdução e o capítulo 1, e agora que eu fui ver o título do capítulo 1, é a lógica como base da filosofia. Isso, exatamente. Eu li o capítulo 1 sem ler o título. É isso. Ah, tranquilo, pô. E Hum, aqui ele expõe, né, o que ele vai negar no, no capítulo 1, que é que o livro nega as investigações da moral teórica, definida como aquela que deriva suas verdades de uma especulação sobre a natureza do bem e do mal em si. sim, sim. Mas existem outras concepções de moral, que é a concepção de moral como higiene generalizada, ou a pesquisa positiva do que é útil, pesquisa das condições de uma vida superior entre os homens. E parece que ele cita isso dizendo que o que só é invalidado pelo argumento dele é a moral teórica, ou seja, defendida como aquela que deriva de suas verdades de especulação sobre a natureza do bem e do mal em si. Hum.
isso aqui vai ser importante para o livro que a gente está lendo, porque é uma leitura apressada do Tractatus, né? Vai falar que o Wittgenstein ele extirpa toda a investigação de ética, mas existe uma interpretação que fala que o que ele extirpa é somente a investigação sobre a moral teórica e a ética teórica. A ética como investigação científica do bem e do mal. As outras concepções de ética, que é ética sobre aquilo que me é agradável, ele não está jogando fora, vou falar assim. Não está dizendo que é impossível falar sobre. Hum, Isso é para linkar com o texto que a gente estava lendo anteriormente. Que é um texto que o Da Silva vai citar no capítulo 1. E aí depois ele vai tentar refutar a teoria que sustenta a existência de uma finalidade nos processos do mundo, mas não pretende negar os fenômenos com características teleológicas. Por que ele colocou essa parte? Porque, apesar dele refutar a teoria que sustenta a existência de uma finalidade nos processos do mundo, ou seja, que impõe uma certa finalidade aos acontecimentos do mundo, ele não quer, com isso, negar, por exemplo, teorias como a teoria da evolução, que tem característica teleológica. Ou seja, por exemplo, quando você fala que a seleção natural acontece de tal forma que é para o ambiente selecionar aqueles que estão melhor adaptados, o que você está falando é de uma finalidade mesmo. Só que isso não é uma finalidade dos processos do mundo. É de um fenômeno com características teleológicas. Esse fenômeno que se apresenta na biologia tem características teológicas, parece que tem um quê de finalidade nesse fenômeno em particular que você está estudando, nesse conjunto de fenômenos em particular que você está estudando. Ou seja, esses processos acontecem de determinada forma que parece ter um determinado fim. É isso que eu acho que está tentando demarcar a diferença. hum, Por exemplo, se você lembrar das aulas de biologia, quando vai falar de evolução, aí vai explicar a evolução da girafa. Aí vai falar o seguinte: o pescoço da girafa cresceu a fim de, ou com a finalidade de, alcançar para se adaptar, folhagens. para aumentar, para se alimentar. Essa Isso, seria basicamente a exatamente. evolução dela. O que é isso? É uma existência de finalidade, sim. É uma existência de finalidade. Mas é uma existência de finalidade como característica de um fenômeno. Esse fenômeno em particular se apresenta como tendo como característica essa finalidade. Mas não Única quer pergunta: dizer o que significa a palavra teleológico? teleológica é justamente esse discurso sobre os fins das coisas. Entendi. Então, isso é uma teleologia. Aí, pode ter uma teleologia geral, né? Você falar o fim de todas as coisas e você restringir e falar de teleologia particulares. Você entra numa casa de marceneiro e você começa a perguntar a serventia de cada um dos instrumentos. Nesse sentido, o que você está perguntando para o marceneiro é a teleologia dos instrumentos que ele tem. Então, por que você tem um macete, um martelo e uma marreta? Ah, porque a finalidade do macete é fazer ajustes que não deforme a peça. Hum, A do martelo é para você encaixar pedaços menores em pedaços maiores. E a finalidade da marreta é você, de fato, fazer uma deformidade ou quebrar uma determinada parte do objeto. Então, são três instrumentos que têm finalidades diferentes. E você usa
em conformidade a essas finalidades. Hum, hum, Então, ele entendi. tem duas peças já encaixadas, mas se você só quer fazer um ajuste, você usa a marreta, o martelo ou macete, dado o que eu falei antes. Em questão de possibilidade, você poderia usar qualquer uma das três. Você Porém, a pode. específica para uso de ajuste, que era, eu não É, lembro. exatamente. Buscando um fim, que é o fim do ajuste, você usa o macete. Se você quer realizar aquele Hum, fim, você usa o macete. Se não tivesse necessariamente uma definição como ajuste, o pensamento final seria usar qualquer ferramenta. Por exemplo, eu quero fazer, a definição vai ser tal coisa de para finalizar a minha obra. Tal coisa. Não necessariamente um ajuste. Quero fazer tal coisa, não tem uma definição. Eu vou usar qualquer equipamento. Porém, se eu tivesse uma definição, seria o ajuste, eu teria a finalidade de usar o marrete? Não lembro. Macete, não. Macete. Não, É basicamente isso. o que eu estou dizendo é que, tipo, tendo uma explicação teleológica, o que você tem é uma explicação de que um determinado objeto tem um determinado fim. É uma explicação do objeto pelo fim que ele desempenha. Isso é o que se chama teleologia. Você, por exemplo, poderia explicar para você o que é um macete, te dando uma descrição. Eu poderia falar que o macete é um objeto que geralmente tem um cabo e que tem uma massa. Isso aí seria a definição, não necessariamente teologia, ou a É, finalidade dele. exatamente. Teleologia. Tem diferença entre teologia e Teologia. teleologia. É, Teleologia você mas, iria explicar a finalidade do objeto. mas vamos supor, o marceneiro comprou esse tal objeto, mas para ele, ele quer dar outra finalidade para esse objeto. Basicamente, Então ele é estaria criando uma teleologia diferente para esse objeto do que é dada a ele. isso, Ele exatamente. poderia fazer isso. Isso é possível. Isso é Hum, possível. entendi. E é o que acontece algumas vezes, né? Ou certos objetos nascem com determinados fins e acaba a população utilizando para outros fins. Por exemplo, Hum, as Havaianas, no momento que ela surgiu, ela tinha como finalidade ser um calçado para a população trabalhadora nos começos dos anos 60, algo assim. Ela nasceu como um calçado de pobre. Dos últimos Agora, anos, teve uma campanha mo- de marketing. Oi? Desculpa. agora virou, entre aspas, uma moda de todo mundo usar, às vezes até pra sair. Exatamente. O que mudou? O que mudou foi a teleologia dessa sandália. A finalidade pensada para Não ela foi mudou como mudada. é feito, mudou a teleologia, né? Exatamente. Exatamente. Aí nesse parágrafo aqui, ele fala que, ao contrário da lógica tradicional, a lógica moderna está livre de cristalizações e estabilizações definitivas. Ou seja, que ela está em constante aperfeiçoamento. Hum, E o que ele vai falar aqui acho um pouquinho polêmico, que ele fala que as fórmulas que ele apresenta são meras aproximações e a lógica, ou mais especificamente a lógica moderna, é um movimento de esquemas mentais cada vez mais próximo da descrição da realidade. Então é como exatamente. Aqui menciona aproximações, meras aproximações cada vez mais próprias para a descrição da realidade. Como você mencionou, a lógica moderna ela está em constante aperfeiçoamento. Então, não necessariamente vai chegar, como posso dizer, no 100%. Ele isso, vai dar uma aproximação para chegar perto da descrição da realidade. Entendi. isso. É isso mesmo. A concepção de lógica dele é essa. E é isso, a gente acabou a introdução.
Acho que deu tempo já vai dar umas 6 horas. Acho que mais tarde que eu queria fazer a reunião, meu horário é às 6h15. Só que eu acho que em 15 minutos não dá para debater o capítulo 1. O capítulo 1 são 10 folhas, em 3 folhas levou 1 hora para discutir, debater. É, pior que é. Mas a gente também começou um pouquinho atrasado, né? Tranquilo, podemos parar por aqui mesmo, daí se vocês forem ter reunião sexta-feira, vocês continuam a partir do capítulo 1, ou não sei. Faz Eu um acho que, resumão, uma introdução. eu acho que quando chegar na sexta-feira, a gente vai comentar da introdução de novo. Só que, Hum. ao contrário daqui, que na verdade o que eu fiz foi uma exposição da minha leitura. Isso aqui é a minha leitura, né? Uhum. Aí, na verdade, vai ser um bate-papo sobre as impressões gerais, sobre a introdução. E se outra pessoa quiser expor outros pontos que ela achou interessante na introdução, ela expõe. Dá para Eu não fazer tive isso na próxima reunião. tanto, não tive tanto, como posso dizer, interpretação da minha leitura, porque eu dei mais uma olhada mesmo. E fiquei, como eu disse, eu sou lerdo para pensar, eu fiquei meio travado no meu próprio pensamento. Mas basicamente não tive tanta diferença do que você pensou. E para falar a verdade, o texto do Silvio, ele é meio claro e meio enxuto, né? Porque Sim. eu tentei sintetizar ao máximo, mas até mesmo sintetizando dá um texto do que ele escreveu. Por exemplo, o que ele escreveu foi 1, 2, 3, 4, 5 linhas. O que ele escreveu foi 2. Então, em relação a esse parágrafo aqui, o que eu escrevi foi 2/5 do que ele escreveu. Esse aqui tem 6. Aí escrevi 3 linhas, escrevi metade. Então, eu tentando demarcar o que eu achei interessante no parágrafo, eu não tive muito êxito de resumir mais ainda, que o texto é muito enxuto, de fato, Hum, nessa introdução. Então, meio que a gente falou tudo que a introdução apresenta mesmo. uhum. Para ser Bom, uma apresentação mais completa, só se a gente lesse o texto de fato. isso também. Então, beleza, cara. Obrigado pela presença. Aí, então, eu que Obrigado pela agradeço pelo presença convite. também, Expedito. Valeu. E a gente debate mesmo sobre deixar só na sexta. Vamos ver o que os outros acham. Então, muito provavelmente que eu não irei participar, talvez eu assista a reunião gravada. Mas daí eu vejo se outro dia eu consigo. Se vocês forem ter mais reuniões, se eu consigo participar de novo. Eu achei bem interessante o conteúdo. Eu vou passar para você as gravações das reuniões anteriores. Aí você. Que a Pode gente só ser. teve duas. A proposta do projeto e as primeiras leituras do tratado, né? Para essas pessoas, a primeira leitura do tratado. Entendi. O projeto está bem no início. Hum, Deixar meio hoje, porque não seria sobre o tratado, seria sobre esse livro, que é um livro de introdução mesmo, à lógica da época. Então, ele seria o que o Expedito chama de transposição didática do conteúdo que a gente vai estudar. Estou acatando uma sugestão que o Expedito fez no grupo, estou tentando buscar materiais de transposição didática para a gente. Só que transposições didáticas que respeitam as diferenças históricas das disciplinas que a gente está estudando. Tem uma diferença entre a lógica que a gente tem atualmente e essa lógica que a gente está estudando nessa época. Uma diferença bem grande. E nesse sentido, a transposição didática ajuda quando a gente pega um texto mais difícil, por exemplo, quando a gente pega um texto cascudo, a gente encara de uma melhor forma, digamos assim, a gente apanha menos do texto. Uhum. entendi. Esse texto vai fazer esse papel de transposição didática, para a gente poder voltar o tratado e apanhar menos dele. Que ele ensina, na verdade, a lógica da época do tratado. Esse é o ponto desse livro, por isso que eu escolhi. Primeiro, é um livro de um filósofo brasileiro, com teses mais ou menos com teses próprias. Ele tem teses próprias, apesar de ser influenciado pelo positivismo. E é um livro de introdução à lógica da época. O primeiro livro é importante
historicamente para a história da lógica no Brasil, que é o primeiro livro de lógica da América Latina. Então ele tem todas essas vantagens. Eu Sim, então, escolhi ele para essa basicamente, disposição didática do nosso conteúdo. vocês vão absorver mais conhecimentos para daí entender melhor o tratado. O método do tractato, o método do grupo que eu estou propondo esse semestre é isso. A gente dá uma leitura do Tractatus, que é um livro pequeno, 75 páginas, e a gente vai para uma leitura de um outro livro que vai enriquecer essa leitura do Tractatus. Então, por exemplo, agora é o Vicente. Aprofundar mais a leitura por meio de outra leitura, por assim dizer. Isso. Aí a Entendi. gente vai ler o Vicente todo. Esse livro do Vicente vai ler todo. Aí depois volta para o Tractatus. Depois que a gente fazer uma nova roda de debate de tratados, que não é necessariamente uma reunião, é um grupo de reuniões. A gente vai ler a introdução à filosofia matemática do Russell. Aí depois volta a debater. A gente vai ler os fundamentos da aritmética do Frege. A gente debate novamente o Tractatus. A gente vai fazendo esse ciclo. E a cada volta no Tractatus vai entendendo mais coisas e entendendo coisas diferentes acerca das mesmas partes. Entendi. Interessante. Bem daorinha a proposta. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos. Eu vou encerrando a gravação por aqui Uhum. e a gente se vê sexta. Bom, eu te vejo amanhã. Até amanhã então. Tchau, tchau. Obrigadão pela reunião. Eu Até. que agradeço a presença de vocês dois. Valeu.